Graça e paz. Quero ler nessa tarde em Lucas capítulo 15, e o versículo 11 a fim, adiante. E ele diz: certo homem tinha 2 filhos. O mais jovem deles disse a seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens que tenho direito. E ele dividiu-lhes entre os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem ajuntou tudo e partiu para uma terra distante. E ali desperdiçou os seus bens com a vida desordeira. E havendo ele gastado todos os seus haveres naquela terra, houve uma grande fome e ele começou a padecer necessidade. E ele foi e se ajuntou a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou para o seu campo para apacentar porcos. E ele desejava encher os seus estômagos com as farrobas que os porcos comiam, mas nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, e diz: quantos jornaleiros do meu pai têm hoje pão suficiente, pão de sobra e suficiente, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei para o meu pai. E direi: Pai, pequei perante o céu e perante as tuas vistas, e já não sou mais digno de ser chamado o teu filho. Faça de mim como um dos teus servidores, um dos teus trabalhadores. E ele levantando-se, e foi para o seu pai. Mas ele estando ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão e correu e o lançou seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. E o pai já coloca logo um anel no seu dedo, chama o seu criado, manda trazer uma vestidos novos, sapatos e anéis, e coloca no dedo do filho. Bom, o que eu quero dizer aqui é algo interessante e que nós devemos meditar nisso aqui. No tempo passado, existia isso do primogênito ser a segunda autoridade na família. Era o primeiro filho, o primogênito. O primogênito, ele tinha direito na maior parte da herança. E ele, em falta do pai, ele seria o chefe da família. O que nós vimos aqui é que esse filho mais velho, sendo a segunda pessoa na autoridade da família, ele não demonstrou isso. Ele não demonstrou a sua autoridade, que ele um dia teria que exercer ela. Ele já teria que estar mostrando ela logo de início. Mas não. Quando o filho mais novo chega para o pai e pede a parte da fazenda, dos seus bens, esse filho primogênito deveria ter entrado em defesa do pai, para que o filho não poderia fazer aquilo com o pai. Mas ele calou, ele se omitiu àquela situação, ficou calado. E o que a gente vê aqui é que o pai foi lá, dividiu os seus bens, entregou a parte do filho mais jovem. O filho mais jovem parte para uma terra distante, caminhos distantes, família agora distante, e foi viver uma vida desordeira, longe da família, longe dos conselhos, longe dos ensinamentos. Foi viver do jeito que ele desejou. Mas a palavra de Deus vem mostrando para nós que depois houve uma grande fome naquela cidade. Muita fome. Fico imaginando quando esse jovem chegou na hospedaria, tinha dinheiro, pagava tudo, comida, tempo e a hora, cama. Amigos, ele tinha amigos porque tinha dinheiro. Na verdade, ele era um bom esbanjador, isso que ele era. Esbanjava os seus bens, o seu dinheiro,
que ele tinha. E um dia a fome atingiu aquela terra. E esse jovem, a gente vê, nos primeiros momentos, quando a fome bate, ele não tinha nenhum pensamento de voltar para a casa dos seus pais. Não. Esse jovem ele teve uma primeira atitude, foi de sair da casa do pai, pedir os seus bens e partir para uma terra longínqua. Essa foi a primeira atitude, o primeiro passo errado da vida daquele jovem. O segundo passo que ele tomou foi não voltar para a casa dos pais quando as coisas começaram a apertar. A fome bateu, sem dinheiro. E ele toma uma decisão de se erguer sozinho. Um jovem que já saiu orgulhoso da sua casa, agora imagine, distante da família, se ele conseguisse se erguer novamente. Talvez ele não voltaria na casa do pai, nem para o velório do pai, se o pai chegasse um dia a falecer. Ele não ia nem no velório, porque já era um jovem bem arrogante, que a gente vê que a Bíblia mostra para nós isso. E ele agora toma a decisão de se levantar sozinho. Essa foi a decisão dele. E nessa decisão ele procura um cidadão daquela cidade. Mas o cidadão daquela cidade não deu para ele um trabalho à altura de um filho de um homem rico, de uma família rica. Leva ele para o campo para apacentar os porcos. E o que me chama a atenção agora é quando ele está ali apacentando os porcos. Isso me chama muita atenção. Esse jovem, ele começa a apacentar os porcos. E ele desejava comer dos restos dos porcos. Mas ninguém era capaz de lhe dar nada. Ninguém lhe oferecia nada para comer, não tinha homem nenhum ali que oferecia ele nem os restos dos porcos. Duas atitudes ele já tinha tomado na vida. E agora eu vejo uma outra atitude que ele toma. Quando ele se depara com essa situação, o estômago ardendo de fome, ninguém dava nada para ele comer. O pecado muitas das vezes faz isso na nossa vida. O pecado muitas vezes deixa nós distante da mesa, distante da família, distante de um convívio espiritual, onde que você pode ser abastecido com a sua vida espiritual, mas o pecado ele tem esse poder de nos fazer distanciar de tudo e de todos. Do conchego da família, dos braços da família, do coração, do seio da família. O pecado ele tem esse poder para nos distanciar de tudo isso. E voltando para o lado espiritual, esse é o trabalho do pecado. É colocar uma barreira entre nós e Cristo. Entre nós e a salvação. O pecado nos leva a essa dimensão. Distante de Cristo. Coloca-se essa barreira. Mas dentro disso aqui, a gente vê esta atitude desse jovem agora. A terceira atitude desse jovem. Ele começa a refletir na casa do pai. Ele começa a refletir como que era a alimentação do servo do seu pai. Comida abundante. E sobrava. E de sobra. Ele começa a meditar isso e ele agora ele não tem nada para comer. Não tem nada para comer. Ele deseja agora comer o que os porcos comiam. A vida pecaminosa é essa. É trocar uma refeição especial, mais do que especial, por farrobas, por migalhas, por miséria. E quantas pessoas que vivem hoje dessas misérias? Deixa de comer um pão espiritual e agora se embrenha no mundo do pecado e começa agora a desejar, saborear comidas suínas. O pensamento dele agora é mudado.
Os desejos dele agora não era por uma refeição especial. Era agora para comer farobas. É triste. A vida do homem sem Deus, a vida do homem sem Cristo é triste. Mas não é por isso que nós vamos deixar de lutarmos e achar que está tudo perdido. Porque há solução para aqueles que estão no caminho, acham que está tudo perdido. E esse jovem toma essa terceira decisão e com essa é que eu quero aprender. Cada dia eu quero aprender com essa, que é a decisão do arrependimento, do reconhecimento que é um pecador e que precisa ser redimido, que precisa tomar decisões. E nessas decisões que ele toma, essa decisão foi a certa. E ele diz agora: levantar-me-ei, irei ter para o meu pai. E vou dizer para o meu pai: ó pai, eu pequei contra o céu perante as tuas vistas, não sou mais digno de ser chamado teu filho. O arrependimento na vida daquele jovem fez toda a diferença. E o arrependimento na minha e na sua vida pode fazer a diferença. O pecado jamais pode ter poder, ter domínio na nossa vida. Ele não pode nos dominar, sabe por quê? Porque Cristo nos resgatou da escravidão do pecado. Somos pecadores? Somos. Mas somos libertos do domínio do pecado. Não deixe o pecado dominar você. Enquanto aquele jovem deixava o pecado dominar, ele estava sempre só afastando cada vez mais. O dia que ele entendeu que Cristo morreu para resgatar ele do pecado, ele toma essa decisão. E quando ele toma a decisão, ele levanta imediatamente e corre para o seu pai. Oh, glória! Oh, aleluia! E a Bíblia diz que ele, estando ainda a caminho, ainda longe, o seu pai o avistou. E quando o seu pai avistou, correu ao encontro daquele jovem, o abraçou, o beijou. E enquanto o jovem estava falando, ele também já estava chamando um dos criados. Enquanto o jovem dizia: pai, pequei contra o céu perante ti, e foi fazendo tudo, mostrando para o pai o seu arrependimento de ter saído da casa do pai. E o pai, alegre, feliz, e chama um dos criados e diz: traga vestidos novos. Traz um anel, coloca no seu dedo. Coloca sandálias nos teus pés, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E esse jovem agora, quando ele recebe isso, o que o pai estava mostrando para ele? Meu filho, o seu direito de filho, você não perdeu. Mesmo por onde você andou, mesmo o que você fez distante, o seu direito de filho está aqui. O anel na mão daquele jovem simbolizava poder, autoridade. Mas aqui eu vejo dois exemplos aqui. Perdido em casa e perdido fora de casa. O perdido fora de casa voltou. Voltou. O que estava perdido fora de casa voltou. E voltou arrependido e conquistou o coração do pai. E conquistou o seu lugar de filho, a sua posição na mesa. E o perdido em casa. Ninguém sabia que ele era perdido em casa, o filho mais velho, o primogênito. Era um perdido em casa e talvez a gente só joga pedra somente no filho pródigo que saiu, mas esquece da atitude do filho mais velho. O filho mais velho, quando ele vem do campo, que ele ouviu as músicas e viu toda a festa, e não quis entrar no momento, ignorou, chamou um dos criados, e os criados colocam ele a par de tudo o que estava acontecendo e fala: olha,
Isso que está acontecendo foi porque chegou teu irmão, são e salvo, e seu pai o recebeu. O seu pai o recebeu. Por isso é essa festa. Ele indignou, não quis entrar no momento. E o pai sai para conversar com o filho, com o seu primogênito, a segunda autoridade na família. E ele começa a questionar com o pai. Meu pai, há quanto tempo eu te sirvo? E o senhor nunca foi capaz de me dar um cabrito para alegrar com os meus amigos. Mas vindo este teu filho, que gastou tudo com as prostitutas, a palavra que ele dirigiu para o pai a respeito do filho, do seu irmão. Agora o senhor faz festa para ele, pegou tudo e gastou. A palavra de Deus diz que Jesus não veio para os sãos, mas sim para os doentes. Ele não veio para os salvos, mas para o pecador arrependido. E esse jovem mais velho, o primogênito, não entendeu isso. Não entendeu isso. Ele não aceitou, logo de momento, o arrependimento do seu irmão. Ele não aceitou que seu pai o recebesse o seu irmão novamente. Para ele, o seu irmão já estava condenado, já estava perdido, morto, enterrado, sepultado. Mas o pai foi mostrar para ele o verdadeiro amor ao próximo. E ele diz, meu filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Mas é justo, meu filho, alegrar com teu irmão, que estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Então, é justo nós nos alegrarmos com ele, certo? Porque ele estava perdido. Você só vai se alegrar por causa dos salvos? Claro, vamos ficar felizes por eles. Mas temos que ter mais felicidade por aqueles que ainda não o salvaram. Por aqueles que ainda estão perdidos, estão no lamaçal do pecado. E a Bíblia diz que há alegria no céu quando um pecador se converta a Cristo. Há alegria no céu. Jesus é o exemplo disso. Ele deixou as 99, a parábola das 99, deixou 99 no campo e foi atrás de uma que estava perdida. Não é porque as 99 não têm valor. Mas ele viu que a perdida também tem valor e ele foi atrás da perdida. E quando encontra, coloca nos seus ombros e traz para casa. E alegra-se, porque encontrei a minha ovelha perdida. Chama todo mundo, vamos alegrar comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Mas a parábola continua. A parábola continua. A parábola agora da dracma. Algo interessante. Que quando você lê lá a parábola do filho pródigo, ela fala que a parábola continua, a parábola não parou. Aí você vê também a dracma, o cuidado com as coisas perdidas, com o que está perdido. E nós temos muito a ver com essa dracma perdida. Uma senhora perde uma dracma. Uma dracma era uma moeda. Era uma moeda e as meninas, naquela época, recebia as moedas, umas colocava em seus véus. Era um seguro de vida que elas tinham. Quando o marido morresse, ela tinha com que voltar ou para a casa de um parente ou para sobreviver. E perder uma dracma era perder algo valioso. Ela varre a casa, acende a lamparina, varre a casa, busca incansavelmente até encontrar a sua dracma perdida. E quando encontra, o que ela faz? Chama suas vizinhas, as amigas, alegra-se comigo porque encontrei a minha dracma perdida. O jovem da parábola não pensou isso. Encontrar o seu irmão que estava perdido, para ele não era motivo de alegria, para ele não era motivo de felicidade. Mas no céu há alegria quando um pecador se arrepende. Com essa parábola que nós vamos encerrar, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, vamos aprender com essa parábola, vamos aprender com o retorno,
do filho arrependido, não é bom sair. Não é bom sair. Mas se por acaso sair, lembre-se que tem alguém de braços abertos esperando por você. E esse alguém é muito importante. Morreu na cruz por mim e por você. Querido, querida, fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e com essa parábola no seu coração. Amém? Que Deus o abençoe.